Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo! Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho! Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Fique ligado em nossa agenda online. Domingo, culto de celebração às 18 horas. Acesse nosso canal no YouTube, Paz Castanhal, e participe. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19 horas e 30 minutos em nosso canal do YouTube. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online. Fale com seu líder de célula para obter mais informações. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Olá, queridos, que maravilha! Sejam muito bem-vindos ao nosso Tadel Online na sua igreja, na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha estarmos juntos nesse Tadel Online. Hoje eu quero falar sobre um assunto com você. O tema é o seguinte: discordar sem desrespeitar. Discordar sem desrespeitar. Como discordar? Como agir quando há um embate, quando há um conflito de opiniões dentro de um ministério, dentro da igreja, dentro da liderança de célula, do setor, da área. O que fazer quando você não concorda com o seu líder? O que fazer quando você tem uma opinião diferente, contrária à do seu líder? Como você vai agir? O que você vai fazer? Bem, eu não quero responder a todas essas perguntas de modo completo, porque eu acho que isso é um pouco impossível, né? Em uma palavra só. Mas eu quero te dar um exemplo de como você e eu, podemos agir para discordarmos sem desrespeitarmos, sem criarmos um conflito. Porque muitas vezes, quando nós discordamos, nós queremos resolver, talvez nós tenhamos uma opinião, uma ideia, uma sugestão, mas acabamos por criar um problema maior, acabamos por criar um conflito dentro da liderança ou dentro da célula. Talvez você tenha uma opinião diferente do seu líder de célula. O que fazer, né? O que fazer nessas situações? Agora, olha só, isso não serve apenas para a célula, para a igreja, para o setor, para a área, para o ministério na igreja. Não, isso serve para qualquer coisa na vida, né? Na sua empresa. O que fazer quando você tem uma opinião contrária do seu chefe, do seu supervisor? Uma opinião diferente, quando você discorda, quando você tem uma divergência com, digamos assim, com o seu patrão, com o diretor da sua empresa, com o seu superior. O que fazer, não é verdade? Vamos aprender juntos aqui com Daniel. Daniel foi o expert, foi o perito em como discordar sem desrespeitar. Se você estiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você a abrisse em Daniel, no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Daniel, no Velho Testamento, capítulo 1, a partir do versículo 8, ok? E a gente vai ver algumas coisas, algumas ações que nós podemos fazer para discordarmos sem desrespeitarmos. Para discordarmos, para opinarmos, para darmos a nossa opinião, para expormos a nossa sugestão, a nossa opinião, ou, digamos assim, né, a nossa divergência, sem ferirmos as pessoas, sem desrespeitarmos as pessoas, sem criarmos um ambiente hostil, sem criarmos um ambiente propício a discussões e tudo mais, ok? Primeira coisa. Bem, deixa-me te dar o pano de fundo. Daniel era judeu, ok? Daniel era judeu. E ele foi levado cativo à Babilônia. Aqui ele já está na Babilônia, em Daniel capítulo 1, começa contando como foi esse exílio do povo judeu lá na Babilônia. Então levaram, Daniel era da linhagem real, né? Então levaram Daniel para a Babilônia. E eles passaram lá vários anos, 70 anos, né, na Babilônia. Agora olha só,
Daniel estava lá e ele foi escolhido para ser uma pessoa para ser treinada para ficar diante do rei, para ser um dos sábios do reinado de Nabucodonosor. Agora, Daniel era judeu e ele tinha costumes e seguia a lei judaica. A Babilônia não seguia essas leis, né? A Babilônia seguia suas próprias leis, seus próprios costumes, né? E não era um povo temente a Deus. Agora olha só, Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. E por que Daniel decidiu isso? Porque foi ordenado pelo rei que a esses jovens escolhidos para serem treinados, para estarem ali diante do rei, para serem os sábios na Babilônia, o rei determinou o que eles deveriam comer. E o que eles deveriam comer? Exatamente o que o rei comia. O problema é que Daniel era judeu. E Daniel não podia comer, por exemplo, carne de porco, por exemplo. Ele não poderia comer carne de porco, era contra a lei dos judeus, era contra a Torá. Então, primeiro ponto que a gente vê aqui, primeiro ponto para discordar sem desrespeitar. Daniel tinha um ótimo motivo. Número 1, Daniel tinha um ótimo motivo. Por que Daniel estava discordando do seu líder? Por que Daniel tinha uma opinião contrária do seu líder? Por que Daniel tinha uma opinião algo contrário? Por que Daniel tinha uma divergência com a sua liderança? Número 1, ele tinha um ótimo motivo, uma ótima razão. E você sabe qual é a razão? A razão é que o rei, o seu líder, estava pedindo para Daniel pecar contra Deus. A liderança de Daniel estava pedindo para ele pecar contra Deus, e é óbvio que Daniel não poderia pecar contra Deus. Então olha só, por que Daniel divergiu? Por que Daniel decidiu, não obedecer àquela direção que a sua liderança estava dando? Por que ele divergiu? Número 1, porque ele tinha um ótimo motivo. A sua liderança, a pessoa que estava sobre ele, foi-lhe dada uma ordem, foi-lhe dada uma direção que era contra a palavra de Deus, que o faria pecar contra Deus. Por exemplo, talvez naquela mesa seria servido carne de porco, e Daniel não poderia comer carne de porco, era contra a lei. Então Daniel tinha um ótimo motivo. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós discordamos da nossa liderança, discordamos, nós entre aspas, né? Mas muitas vezes as pessoas discordam da sua liderança, discordam com as outras por motivos banais, por motivos fúteis. Não há razão para discordar. Daniel só discordou porque ele tinha um ótimo motivo. E qual era o motivo? Um motivo justo. O seu líder estava pedindo para ele pecar. Ou seja, se o seu líder pedir para você pecar, você não precisa concordar com ele, é óbvio. Daniel não podia concordar com o seu líder porque o seu líder estava pedindo para ele pecar. A direção que o seu líder, a sua liderança, estava dando para ele era para que ele pecasse, fizesse algo contra Deus, comesse aquilo que era proibido na lei dos judeus, na lei do Deus de Daniel. Então, o primeiro ponto: você vai discordar numa reunião, você vai discordar na sua empresa, você vai discordar com o seu patrão. Mas por que você vai discordar? Muitas vezes as pessoas discordam porque apenas pelo fato de discordar. Elas não têm um ótimo motivo, elas não têm um embasamento, elas não têm uma razão, uma boa razão, uma razão é até uma redundância, né? Uma razão razoável para discordarem. Simplesmente há pessoas que gostam de discordar. Sabe, se você é essa pessoa, você não vai muito longe na vida. Se você é uma pessoa que gosta de discordar, deixe-me lhe dizer algo com todo amor e carinho, você não irá muito
longe nessa vida, porque ninguém gosta de estar ao lado de alguém ou com alguém. A empresa não vai gostar de ter com ela ou nela, dentro dela, trabalhando para ela, alguém que está sempre discordando. A mesma coisa na célula, no setor, na área. Sabe, às vezes, talvez o seu líder de célula dê uma direção, dê uma instrução, e talvez você simplesmente você pense assim: não, eu não concordo com isso. Mas por quê? Por que você não concorda? Será que é pecado? Será que não é razoável o que o seu líder está pedindo para você? Você tem que avaliar isso. A primeira coisa que nós aprendemos, o primeiro ponto com Daniel, como discordar sem desrespeitar, é que Daniel tinha um ótimo motivo. O seu líder estava pedindo para ele pecar. Então não vamos discordar por qualquer coisa. Há coisas que não valem a pena gastarmos a nossa energia. Você já viu que nós muitas vezes gastamos uma enorme energia tentando defender nossos pontos de vista? É verdade. Às vezes por coisas banais como o nosso time, talvez não seja uma coisa banal para você, mas talvez a nossa cor predileta, talvez o nosso estilo de música predileta, e nós passamos horas e horas tentando defender. Será que essa energia não poderia ser usada para algo mais produtivo? Para fazer algo, para realizar algo, para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais vidas para Jesus? Número 2, segunda coisa que nós aprendemos. Versículo 8 ainda, na parte B, ok? Vou ler a parte A e a parte B. A parte B do versículo é o segundo ponto. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa. Real. Segundo ponto. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Número 2. Daniel procurou o seu líder em particular. Número 2. Segundo ponto para discordar sem desrespeitar. Daniel procurou o seu líder em particular. Sabe, existe um provérbio popular que diz assim. Poderia estar na Bíblia, mas não está. Mas bem que poderia, mas é um provérbio popular, um ditado popular, uma frase popular. E diz assim: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então muitas vezes a pessoa vai discordar, mas ela não sabe discordar. Número 1, ela não tem um bom motivo. A pessoa vai discordar, por exemplo, a pessoa está numa reunião da diretoria da empresa, ou está na reunião da célula, e simplesmente é lançada uma direção, de um evangelismo, de algo, de ganhar pessoas para Jesus, e de repente, não você, porque você está no Tadeu Online, você é uma pessoa esperta, você é uma pessoa que sabe discernir as coisas, mas de repente, a pessoa, ela simplesmente começa a discordar no meio da célula. Isso é muito ruim, porque primeiro, a pessoa não tem uma ótima razão. Ela não tem uma ótima razão. O que o líder da célula está dizendo? Para ganhar alma para Jesus. Ele não está dizendo para pecar. É ótimo ganharmos almas para Jesus. Agora, a pessoa que vai discordar, ela já não tem um bom motivo. Número 2, ela já não qualifica a primeira coisa, ela não tem um bom motivo. Número 2, ela fala na frente de todo mundo. Então, se você vai discordar, para você discordar sem desrespeitar, ou quando você for discordar com alguém, discordar sem desrespeitar, procure o seu líder, procure o responsável por aquilo em particular. Você não concorda com algo que está acontecendo na sua célula? Procure o seu líder de célula, mas procure-o em particular. Você não concorda com algo que está acontecendo na sua área? Primeira coisa, verifique se você tem um bom motivo para você discordar. É plausível? É razoável essa sua divergência? Faz sentido? O seu líder de área, setor, pastor, o seu, na empresa, talvez até dentro da sua própria casa, o seu líder ou a sua líder está lhe pedindo algo que é errado diante de Deus, é pecado? Você tem razão, é razoável você discordar? Avalie isso. Número 2, se você acha que realmente é bem razoável, então procure o seu líder em particular. Procure a pessoa em particular. Olha o que diz Daniel, capítulo 1, versículo 8.
e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Daniel não foi falar com Mesaque, Daniel não foi falar com Abednego, não. Ele foi falar direto, ele não foi para sua família dizendo, olha, eu não concordo com o rei é um homem mau, o rei está me pedindo isso. Não, ele não foi reclamar para ninguém, ele foi direto com a pessoa responsável. Você tem um problema com o diretor da sua empresa, vá direto com ele. Você tem, Mateus 18, é a mesma coisa. Mateus 18, você vai direto com a pessoa, ok? Número 3, para a gente finalizar hoje, no próximo Tadel, a gente vai continuar esse estudo, essa aplicação prática de como discordar sem desrespeitar. Número 3, Daniel foi educado. Daniel foi educado. Versículo 8 ainda, olha só, versículo 8. Vou ler a parte A e a parte B. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Ele não foi impondo, ele não foi falando alto, né? Ele não foi dizendo, olha, eu não concordo com isso, eu tenho uma opinião contrária, não. Número 1, ele tinha uma ótima razão. O seu líder estava pedindo para ele pecar. Número 2, ele procurou o seu líder em particular. Ele procurou a pessoa certa no lugar certo. Quem é a pessoa certa? A pessoa responsável. Qual é o lugar certo? O lugar é em particular. Ele procurou o seu líder em particular. Ele foi 1 a 1 com o seu líder, né, para falar o que estava acontecendo, falar da sua divergência. Número 3, ele foi educado. A Bíblia diz que ele solicitou permissão. Então, você discorda com algo que está acontecendo na sua empresa? Você não precisa ser um troglodita, você não precisa sair de forma rude, falando mal, se exaltando. Você não precisa isso, nem você não vai ganhar com isso. Você não vai ganhar nada com isso, nem eu, nós não vamos ganhar nada com isso. Mas vá e educadamente procure a pessoa certa, ok? Procure a pessoa certa. Mas aí talvez você diga assim, não, pastor, mas não é que eu tenha uma divergência contra a minha liderança, só que eu tenho uma opinião. E eu tenho uma opinião diferente da deles. Muito bem, nos próximos Tadéis eu vou estar falando também como você fazer quando você tem uma opinião diferente, não é? Como quando você tem uma opinião diferente, uma sugestão, uma ideia de melhorar aquilo, talvez você pense, não, mas o que ele está tentando fazer, tem uma maneira melhor de se fazer. Ótimo! Se tem uma maneira melhor, então diga-nos, né, essa maneira, fale-nos sobre ela, ok? Mas hoje nós aprendemos três segredos, 3 chaves de como discordar sem desrespeitar. Daniel tinha um ótimo motivo. Ele não discordava por qualquer coisa, por qualquer coisinha ele discordava. Ele não era da turma do contra, ele não discordava sobre qualquer coisa. Número 2, ele procurou a pessoa certa no lugar certo. E quem é a pessoa certa? A pessoa certa é a pessoa responsável. O líder da célula, o supervisor de área, o supervisor de setor, a pessoa que pode resolver o problema, o encarregado sobre aquela área. Ele procurou aquela pessoa. Número 3, ele foi educado. Quando você segue essas coisas na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério, na sua igreja, empresa, casa, trabalho, estudo, escola, universidade, você e eu vamos nos dar cada vez melhor com as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo Tadel Online.